Vamos ver se eu consigo responder neste vídeo todas as suas dúvidas sobre o arrebatamento. O próximo evento na profecia é o arrebatamento, primeira fase da segunda vinda do Senhor, quando ele vem aos ares para os seus santos, a igreja. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, é usada a palavra grega harpazo. Ela começa com H, harpazo, que traduzimos em português para arrebatamento. Diz o versículo: nós, os crentes que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os crentes ressuscitados, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. No grego, esta palavra harpazo tem o significado de pegar, levar por força, arrebatar, agarrar, reivindicar para si mesmo ansiosamente. A palavra portuguesa arrebatamento vem do latim com significado apanhados e significa literalmente um alegre arrebatamento de uma esfera para outra. E é exatamente isso que acontece quando somos subitamente arrebatados desta terra para o céu pela força e poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há absolutamente nenhuma profecia que precisa ser cumprida antes que este evento iminente possa acontecer. Você pode ler com calma, paciência, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 53, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Este evento é muito importante. A única coisa que se interpõe entre nós, cristãos, e sermos instantaneamente arrebatados para encontrar o Senhor nos ares é que o Senhor ainda não deu o grito de chamada. Por que então estamos interessados em eventos mundiais? É porque há coisas que precisam ser cumpridas antes que o Senhor apareça de volta à terra, de volta ao Monte das Oliveiras, de onde ele ascendeu há quase 2000 anos. Para o arrebatamento não precisa nenhuma profecia se cumprir. Não fazemos parte de profecias. Mas para a volta depois de Cristo em glória, aí sim. Quando tivermos permissão para ver essas coisas acontecendo, mesmo em forma de semente, isso, aparentemente, levará ao cumprimento de profecias pós-arrebatamento, tais como Israel, que já começou, em 1948, sendo mais uma vez, após mais de 2.500 anos, uma nação soberana na terra prometida da Palestina. Algo que temos em Mateus capítulo 24, versículos 32 a 35. Pelo menos a semente do que temos ali. Outro ponto, a multiplicação da iniquidade é algo que deve acontecer antes de Cristo vir em glória. Mateus capítulo 24, versículo 12 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 7. Outro ponto, grandes aumentos em viagens, conhecimento, uso de energia. Daniel capítulo 12, versículo 4. Outro ponto, apostasia. Um grande afastamento da verdade de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, Mateus capítulo 24, versículo 11 e 12 e Apocalipse capítulo 17, versículo 18. Ou Apocalipse capítulos 17 e 18. Outras coisas que podemos mencionar aqui são as potências do norte de Israel se fortalecendo com um ódio profundo a Israel, a formação de uma Europa unida, o aumento da turbulência mundial, o abandono de grandes partes do cristianismo bíblico por um pseudo-cristianismo ecumênico cheio de ideias humanas, o movimento ecumênico que conduz à Igreja Mundial. Tudo isto são coisas que podemos ver a sua pequena semente agora, antes que Cristo volte para o arrebatamento, mas isto vai se multiplicar e encher a terra após o arrebatamento no período da tribulação, no período de 7 anos.
O movimento ecumênico é uma tentativa de reunir um grande número de diferentes denominações, muitas vezes comprometidas ou ignorando a verdade, muitas vezes com muito pouca atenção dada por parte das massas envolvidas. Então, podemos dizer quão próximo o arrebatamento deve estar, porque estamos vendo o prenúncio de coisas que só serão cumpridas após o arrebatamento. E nós já vemos que isso está evoluindo, e faz anos que isso está se preparando, e parece que esta massa bem afermentada está cada vez maior. É claro que Deus pode interferir no que Satanás e o homem gostaria de fazer para retardar ou acelerar os eventos, para cumprir seu cronograma perfeito. Então, não devemos tentar estabelecer datas. Um certo pregador, há mais de 90 anos atrás, pregou que haveria uma nação de Israel formada, que nações europeias em guerra, que pareciam se odiar, formariam a União Europeia, que as nações ao norte da Terra Prometida, que eram na sua época pouco mais do que tribos guerreiras, se tornariam poderosas. Mas, na sua época, este pregador não via como era possível que qualquer uma dessas coisas acontecesse. Ele viveu para ver Israel renascer, literalmente, em um dia, no ano 1948, e viu Israel vencer decisivamente uma guerra invencível contra forças muito superiores a ela. Ele ficou maravilhado. No arrebatamento, o Senhor desce do céu somente até as nuvens. Ele vem para levar todos os seus para o céu. Desde Abel, que foi assassinado, o primeiro crente a morrer, até a última pessoa salva da igreja. Os santos do Antigo Testamento não fazem parte da igreja, mas eles vão, acreditamos, ser arrebatados para o céu quando a igreja for arrebatada. Eles são os amigos do noivo, algo que temos em Apocalipse, capítulo 19, e também no Evangelho de João, capítulo 3. Você pode ler sobre o arrebatamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, e Hebreus, capítulo 11, versículo 40. O arrebatamento é um evento que acontecerá em fração de segundos, que começará com um grito de congregação que chamará todos os mortos em Cristo de seus túmulos. Esta é a primeira parte da primeira ressurreição. A ressurreição para a vida, transformados, redenção de nossos corpos em libertação do pecado e da corrupção. Leia com paciência João capítulo 5, versículos 28 a 29, Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6. Quando os crentes mortos serão ressuscitados incorruptíveis, como nós temos de uma maneira clara em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Além disso, nós crentes que estivermos vivos na terra, naquele tempo, também seremos transformados em corpos incorruptíveis e imortais. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 e 53. Lendo Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, aprendemos que o Senhor Jesus, em seu corpo de glória, após sua ressurreição, ele poderia fazer coisas notáveis. Você pode ler as coisas notáveis que ele fez, Mateus capítulo 28, versículos 1 a 6, João capítulo 20, versículo 19 e 20 e 26, Lucas capítulo 24, versículo 31 e Atos capítulo 1, versículo 9. Nossos corpos de glória, evidentemente, não precisarão de sangue, como visto pela inferência em Lucas capítulo 24, versículo 39, em relação ao corpo do Senhor Jesus. Também teremos uma capacidade mental grandemente aumentada, conforme 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, para observar as maravilhas de Cristo e seu universo por toda a eternidade. Corpos de humilhação que obedecem, que adoecem e obedecem ao pecado, envelhecem e morrem, mantendo-nos assim humildes, serão transformados para serem como o corpo de glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, depois que nossos corpos forem transformados em um instante, nós que ainda estivermos vivos, naquele momento, junto com os recém-ressuscitados que morreram em Cristo, seremos arrebatados
juntos para encontrar o Senhor nos ares e desta forma estar para sempre com o Senhor. Leia esta grande verdade em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Bem, tudo isso acontece em um piscar de olhos, mais rápido que um piscar de olhos. É o que temos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. O mundo não salvo verá apenas os resultados, primeiro físico, mas logo espiritual, à medida que as trevas espirituais e o mal varrem o mundo. O tempo para todos os eventos proféticos, inclusive o arrebatamento, está absolutamente estabelecido por Deus. Leia Mateus capítulo 24, versículo 36, Atos capítulo 17, versículo 31. O Senhor não tardará, não prolongará o tempo. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Não devemos pensar que qualquer coisa que façamos ou deixamos de fazer alterará o cronograma profético de Deus nem por um segundo. Existe essa falsa doutrina entre a cristandade evangélica. Deus também nos fala sobre o trigo e o joio em Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30, versículos 36 a 43, ao falar sobre o início de ser reunido em feixes para ser completamente embrulhado e queimado aqueles que ficam após o arrebatamento. A expressão, como nos dias de Noé, que encontramos em Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39, se ajusta ao nosso tempo como nenhum outro na história recente. O mundo está maduro para os juízos da tribulação. Pense também em todas as religiões anticristãs adicionadas ao joio. O reino professo do cristianismo também está incluído no joio. O joio, a princípio, parece trigo. Eles parecem ser cristãos, mas não são. Trigo fala de verdadeiros crentes em Cristo. Com o tempo, os anjos, não as pessoas, empacotam o joio preparatório para queimá-lo. Hoje, nos cultos e no movimento ecumênico, em muitas denominações espiritualmente adormecidas ou espiritualmente mortas, sem dúvida, vemos o joio crescendo. Ficarão no arrebatamento para ser julgados pela vinda de Cristo em glória, isso se eles não morrerem durante os 7 anos de tribulação, pois nesse caso já estarão sofrendo no inferno. Os crentes estarão no céu antes que a tribulação comece, pois o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Nenhum verdadeiro salvo na era da graça, na era da igreja, ficará neste mundo. Será levado na hora e no momento do arrebatamento. Portanto, os crentes estarão no céu antes que a tribulação comece. Quando somos arrebatados para o céu, como retratados em Apocalipse capítulo 4, versículos 1 a 4, logo após a história profética da igreja, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, as pessoas que apresentam ou representam os crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ou seja, os 24 anciãos, são vistas ao redor do trono, adorando a Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 4, capítulo 5, versículo 8, 11 e 14. Os eventos de Apocalipse capítulo 4 ocorrem entre o fim profético da era da igreja, como retratado na mensagem para a igreja final de Filadélfia, em Apocalipse capítulo 13, versículos 14 a 22, e o começo dos julgamentos da tribulação. Os salvos que pertencem à igreja verdadeira não estão destinadas à ira. Não está destinada a passar por nenhum dos julgamentos terrestres da tribulação que o Senhor trará sobre este mundo. Leia com espírito de humildade Apocalipse capítulo 3, versículo 10, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 9 a 10 e capítulo 5, versículo 9. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 é um dos versículos proféticos chave
que Deus fala da igreja. Não diz que seremos mantidos seguros do julgamento, do juízo de Deus na tribulação e finalmente depositados em uma terra purificada. Pois esta é a sorte dos santos da tribulação, que serão mantidos seguros durante aquela hora de provação que está chegando para provar aqueles habitantes da terra que preferem a terra ao céu. Noé foi salvo por meio da arca durante a tribulação do dilúvio e desceu em uma terra milenar. Sim, haverá pessoas salvas após o arrebatamento, prefigurado em Noé e sua família. Mas, antes do evento do dilúvio e com Noé, houve um outro homem, um outro evento, um homem chamado Enoque, que foi arrebatado antes do dilúvio, que é uma figura da igreja. Nós, os crentes, seremos guardados da tribulação ao ser trasladados da terra para o céu, para alguns de nós sem morrer, pois seremos transformados antes que comece as inundações do julgamento de Deus sobre este mundo. A tribulação simplesmente não é para a companhia celestial, mas para aqueles habitantes da terra que rejeitam hoje a oferta do céu do Senhor. De fato, o homem do pecado não pode se manifestar antes daquela hora, o que só é possível se não estivermos por perto quando essa hora chegar. Como Enoque, que foi arrebatado antes do mal se multiplicar em extremos e Deus julgar o mundo antigo, com o dilúvio, assim será o arrebatamento e a vinda da segunda besta de Apocalipse capítulo 13. O homem do pecado não pode ser revelado até que o Espírito Santo, que agora impede o surgimento da iniquidade, seja retirada do caminho, junto com o arrebatamento da igreja. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 8. O Espírito Santo só pode ser retirado do mundo como uma presença permanente quando no arrebatamento. O Espírito Santo vive de forma permanente dentro de nós, os que cremos em Jesus como Salvador, e Ele permanecerá conosco para sempre, mesmo quando formos levados para o céu. O apóstolo Pedro falou aos religiosos, mas não salvos da sua época, e que vale para todas as épocas, que fora de Cristo não há salvação. Pedro disse: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. As palavras do apóstolo Pedro, essas palavras estão em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base, a pessoa de Cristo, a sua obra e nenhuma outra, que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo de seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente sobre este imenso peso. Assim disse o apóstolo João: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia de Deus flui hoje mesmo, não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, e nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. A Bíblia diz:
porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É bom que você confira estes versículos na sua própria Bíblia e confirme isto. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que há multidões que creram no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a salvação. Talvez você diga, o que quer dizer isto? Não me parece haver muita diferença? Você pode pensar e estar dizendo assim, ou sempre pensou assim. Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo me diz, você vê aquele grande edifício na esquina? Com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente, eu vejo. Ele responde, ele fala novamente, bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vem doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura em que meu amigo está falando sobre este importante médico, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem nesta ocasião. Eu acredito em tudo que o meu amigo me informou acerca do médico, mas a informação não tem para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos neste momento. Mas suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente, com forte crise cardíaca. Lembro-me logo daquele bom médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia, e quando falo dele, é com ânimo, pois estou grato por aquilo que ele fez por mim. Em resumo, entreguei meu caso ao médico e descansei confiando em sua sabedoria e capacidade. Enquanto que antes apenas acreditava no que ouvira acerca dele, quando meu amigo falou sobre ele. Esta é a única resposta sensata. Entendeu a diferença em você crer no que acerca de Cristo e crer nele como seu Salvador pessoal? É algo pessoal em que você se compromete com a sua alma. Ele é seu Salvador. E esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Mas cuidado para não perder a sua alma eternamente por causa desta pequena questão. Quando? Quando você vai fazer isto? O tempo. A Bíblia diz, eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Vá a Jesus agora mesmo pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você, e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros do bom pastor e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, ao caminho do lar, ele, o Senhor, se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, fora do sistema religioso, fora da cristandade.
Ele reúne os seus em torno de si, ao seu nome exclusivamente, até que volte, para levar-nos todos a este lar, para estarmos com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.